No outro vídeo eu estava falando do PSDB. E esse agora eu quero falar da República de Curitiba, do Moro. Quer dizer, são tantas as páginas desse golpe, né? E espero que surja muita literatura interessante, né? Que a gente possa produzir muita arte para esclarecer todo o golpismo nesse momento, a fim que a gente possa daí surgir brasileiros melhores, seres humanos melhores, né? Realmente voltados para as questões éticas, para as questões dos valores morais da formação do Estado, seja de esquerda, seja de direita. Eu confesso que depois do fato do PT querer agradar a todos os gregos e troianos, eu estou um pouco de saco cheio dessa discussão de direita e de esquerda, porque eu acho que se for no purismo da esquerda, pouca gente sobra dentro do PT. Pouca gente sobra. Então eu não estou muito afim de ficar falando de PT, de direita e de esquerda. Eu acho que existe um momento, né, que há um momento, eu vou falar no próximo vídeo disso, deixa eu focar primeiro na República de Curitiba. É necessário um momento de reconciliação. É preciso que surja alguém, ou grupo, de reconciliação da cultura nacional, de um projeto nacional, que acabe com essa dicotomia de direita e de esquerda que foi criada pela grande mídia, pela Rede Globo, de uma forma imbecilizada, falando de bolivarianismo, falando de comunismo, coisa que o PT jamais fez, que os bancos nunca ganharam tanto dinheiro, nunca rompeu com os bancos, nunca rompeu com os poderosos, né? Enfim, essa imbecilização ela tomou conta do país, né? Por isso é um discurso radicalizado, odioso, nazista, não vou falar nem fascista, nazista, né? De um odiando o outro, xingando o outro, né? Coisa que a gente não via, e eu não vivia a ditadura para vivenciar isso. É possível que na ditadura se falasse, caçavam os comunistas, essas coisas todas, mas que volta esse sentimento odioso entre os brasileiros, que pelo menos por 30 anos a gente não tinha isso, né? Então foi alimentado isso, insuflado isso na nossa população, a fim de criar esse sentimento. Bom, isso já existiu, mas é importante registrar, é fato histórico, e a gente vai ter que ter alguém para amenizar isso. E o que eu entendo é um projeto de país que pare, que amenize esses discursos, que quebre com essa imbecilização, né, dessa dicotomia idiota, e volte de fato o que interessa. Mas deixa eu falar do Moro e a República de Curitiba. Essa questão é uma questão fantástica. Fantástica. Você imagina que para o golpe, né, foi criado uma chamada República de Curitiba, onde juízes de instâncias simples, né, juízes federais, mas de instâncias menores do que os Supremos, né, o STJ, o STF, resolveram ali fazer justiça. Vamos ser justiceiros agora, vamos começar a aprender e tudo. E de repente não dá mais satisfação dos seus atos crescerem em tanto poder que a nação passou a esperar dos justiceiros. Não mais contava com o STF, não mais contava com o STJ, com as instâncias governamentais e jurídicas, mas era a República de Curitiba que ia salvar o Brasil dos corruptos, né? A mesma história do caçador de Marajá, lá no Collor, a mesma história, só que agora é a República de Curitiba, liderada pelo Moro, podia ser o Zorro também, né? Então você imagina que o STF muitas vezes demorou a dar resposta, deixou ele gravar presidente, coisa que é crime. O presidente já não tinha mais poder nenhum, nem para falar, nem para ser justiçado em relação a isso. Impediram o Lula de ser ministro. Ela podia nomear naquela época quem ela quisesse ser ministro, mas impediram porque diziam que ele estava fugindo da cadeia, e até hoje não prenderam o homem, e até hoje não julgaram o mandato de impedimento dele, né? E essa República de Curitiba pautou o país no que diz respeito de fazer a justiça, só que eles faziam justiça para os aliados do PT e para os empresários que ajudaram o PT a construir as grandes obras.
Porque o Banestado, ou corrupção do Banestado, ou ligado ao PSDB, e empreiteiros ligados ao PSDB e denúncias ligadas ao PSDB, não vem ao caso, como diz o Paulo Henrique Amorim. Não veio ao caso o que é do PSDB, não veio ao caso o que é ligado ao Michel Temer. Você pode até falar, está sendo investigado, sai notícia, mas como a presidente Dilma falou, de cara a cara dos senadores, eles não são investigados, eles não são denunciados, eles não são processados. Porque a gente está vivendo um momento de justiça para alguns. E há um sentimento de vingança nessa condição do trabalhador, por isso o Temer entra ameaçando acabar com os direitos trabalhistas, essas coisas todas, porque se ele não acabar, ele acaba fazendo bem danado. É um jogo psicológico. É um jogo de vingança aos eleitores do Lula, ao povo trabalhador, ao povo brasileiro. Porque é como se eles estivessem, como enquanto escravos, né, na época da escravatura, se rebelado demais. A Casa Grande assustou. Estão tendo muito poder. Não, o que é isso? Estou pagando muito. Estou dando comida demais para esse vagabundo. Estão trabalhando menos. Vamos trabalhar mais 12 horas. Vamos trabalhar mais chicote no lombo dos pretos. Você vê a que ponto a gente chegou. Como é que parte do povo brasileiro, depois de 30 anos de ditadura, gente, pôde ser enganado desse jeito? Pôde ser enganado, foi às ruas, pediu o afastamento da presidente, que não foi comprovado crime de responsabilidade, onde todo mundo pratica crédito suplementar, que são as chamadas pedaladas, no mundo, não são só os governadores, e que ninguém foi punido, ninguém foi ao caso, né? E a gente volta a 1929. Eu falo aqui que não é nem a ditadura militar. Porque tinha alguns aspectos na ditadura militar, o nacionalismo. Eles querem entregar, privatizar tudo, entregar o pré-sal. O nacionalismo dos militares da época jamais permitiria isso. Eles eram a favor da nossa legitimidade, apesar da aliança com os Estados Unidos. Não permitiriam isso. Eu falo que foi antes. Na era Collor você tinha uma forte oposição e o Itamar, que assumiu, era um nacionalista, diminuiu as privatizações, né, e fez um governo de coalizão de notáveis democratas, de vários partidos. Então o impeachment daquela época avançou o Estado. Né. O Itamar era um homem íntegro, ficou para a história como um homem íntegro, que ainda foi traído pelo Fernando Henrique, que se disse pai do Real, e depois ainda pelo próprio PMDB, que impediu o Itamar de sair candidato a presidente, e se tivesse saído candidato a presidente com o FHC, teria vencido as eleições, porque iria mostrar as contradições do FHC e o caráter de imposição dos Estados Unidos para que ele fosse presidente da República, e a mentira de ter sido assumido como pai do Real, sendo que não foi. Foi feito antes pelo Rubens Recupero, né, e parece que uma parte pelo Ciro Gomes, se não me falha a memória. Então essas farsas todas que acontecem. Na época do próprio FHC, que foi um vendilhão de várias empresas, você ainda tinha uma posição muito forte, muito coesa, né? Você está nesse momento com uma posição muito abalada por um golpismo, né, própria do golpe de Estado. Então a gente tem gente que ascendeu ao poder para saquear os direitos trabalhistas que foram conquistados a partir de 1930 a duras penas, quando ascendeu Getúlio Vargas. Então a gente volta a 29, quando a gente não tinha os direitos trabalhistas, que eles querem acabar. Daqui a pouco vai acabar o direito do voto. Só falta isso, mas é um pouco isso quando você vê que no ministério dele não tem mulher, não tem negro, não tem índio, e não tem a representatividade do povo brasileiro que deveria ter. Então a gente percebe que o golpismo veio de uma família, do núcleo mais conservador das famílias brasileiras, das mais abastadas, da Fiesp, que sempre apoiou o golpe, associado a um entreguismo internacional dos mais cruéis, dos mais selvagens do ponto de vista capitalista, né? Então a gente regride tudo isso, se de fato esse golpe for consolidado até 2018 e eles impedirem a gente de eleger
presidente da República, transformando a gente numa república parlamentarista, né, sob o pretexto que a gente não sabe votar, que não tem ninguém qualificado, mas dando poder àqueles aí que tiraram o presidente, a esses desqualificados, esses bandidos que ocupam o nosso parlamento. Né. Eu percebo que é tão grave a questão que chegou moral do país, que talvez seja esse o processo importante de reflexão. Sei que teve influência internacional, a gente sabe que teve o golpe de Honduras que evoluiu do Paraguai e agora do Brasil, né? Que a gente tem esse interesse internacional no golpismo para entregar nossas riquezas. Mas mais do que isso, porque mesmo com os golpes, né, com um país capitalista ao extremo e com suas contradições, os Estados Unidos permitem que existam seus intelectuais. Tem o Noam Chomsky, tem o Michael Moore, né, e ainda que venha um malfadado golpe que arrefeça como uma ditadura civil do seu Temer, de prisões cada vez mais arbitrárias, como aquela das Olimpíadas, imbecilizada, como essas prisões dos jovens que estão fazendo os protestos na Paulista, inclusive com espiões por ali, né? Coisa que o PT ingenuamente desprezou, que deveria ter funcionado um serviço de inteligência digno no governo dele, e inclusive pessoas de extrema confiança no Exército também, que permitiu que o senhor Jucá falasse do golpe, falasse do Exército, que o Exército estava por detrás do golpe, e o STF, e não desse uma palavra para se defender desse homem, desse Jucá que falou essa porra toda. O Jucá, essa porra toda, não teve a resposta do STF, não teve uma resposta do Exército. Quando o Lula falou que o STF estava acovardado, eles reclamaram lá. Mas quando o Jucá fala que o STF estava no golpe e o Exército também, eles não abrem a boca. Deviam ter preso, ele tinha que ter sido preso imediatamente se tivesse falado mentira. Mas não foi. Então, assim, eu entendo que por mais que a nossa nação seja golpeada e que arrefeça isso, que a gente seja exilado, a gente vai ser intelectual exilado lá em qualquer país e contar essa verdade. Como o Aquários, o filme da Sônia Braga e do Kleber Mendonça, fez tão dignamente nesse momento e foi excluído, né, do tema, é claro, que tem representado, esse filme tem representado esse momento, o símbolo do período golpista no país. É claro que o tema não ia inflar mais o filme do golpe, o filme que fala do golpe, né? Ele não é tão besta a ponto disso. Então, assim, esse aí é o meu desabafo de hoje, de dizer que, mas que a gente não esmoreça, embora o período seja duro, o período não seja fácil, mas que as pessoas dignas que construíram esse país, nós trabalhadores, a gente que trabalha dignamente, que defende a nação, que temos nossos filhos, né, que a gente acredita, né, na cultura brasileira, nessa maravilha essa cultura que o Darcy Ribeiro tanto fala, essa miscigenação, do que a gente é, e que somos altamente invejados pelos Estados Unidos, né, que entende do nosso potencial e que por isso que quer sempre nos colocar subservientes, né? Os brasileiros deveriam entender isso daí, porque a rivalidade do Brasil com os Estados Unidos vem desde que existia a rivalidade de Portugal com a Inglaterra, né? Mas, então, não é o momento também de culpar. Se a gente estudou pouco, a gente então tem que investir mais nos estudos. O que é aquilo que está prendendo a gente do conhecimento? O que é que está prendendo a gente de ter liberdade de expressão e de pensamento? É a mídia. Mas a mídia está com dias contados. A internet está livre, né? Apesar disso, não foi evitado o golpe. Um golpe sofisticado, cirúrgico, né? Ascético. Né? Mas a gente não pode desistir. Eu acho que cada um que puder dar a sua contribuição
para esclarecer essa nação, né, do que a gente está vivendo, precisa fazer, e que a gente possa restabelecer o mais breve a nossa democracia, né, direta já, direito de eleger um presidente democraticamente, né, de preferência antes de 2018, né, de preferência já em 2017. Muito obrigado.